O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos, na força da fé, rompendo a cada momento as adversidades que vêm. Porque a vida é para ser vivida e não apenas para ser contada. Se fosse, seria apenas um conto de fadas, onde as mágicas acontecem, mas a vida não é mágica. A vida é saber viver. E por isso eu quero que você preste muita atenção numa coisa que eu tenho notado bastante. Quero falar de alimentação. Quando a gente fala de alimentação, logo a gente pensa numa mesa onde o trivial seria o simples, né? O arroz, o feijão, uma salada, carne, ovo, batata frita, mandioca, farinha. Mas você já notou que de uns tempos para cá, se você observar bem, houve uma mudança muito grande na vida alimentar do povo brasileiro? Não só do brasileiro, mas mundialmente. Antigamente os restaurantes eram famosos pelos seus rodízios de carnes e eram superlotados, e tinha restaurantes de rodízios para todos os lados. E tinha muitos restaurantes. Isso diminuiu. Hoje você pode notar que agora existem os self-services, onde as pessoas elas têm várias opções para escolher. Não tem mais aquele público de rodízio igual tinha antes. Porque as pessoas agora estão procurando comer comidas de qualidade. Muita gente fica doente, e doente às vezes por causa da alimentação. Ficam obesos, ou às vezes até desnutridos porque comem mal. A maioria, inclusive, do povo brasileiro, se você prestar atenção nas últimas pesquisas, vai falar que o povo brasileiro está ficando obeso. E isso é uma doença, isso não é saúde. Então a mudança no hábito, na escolha até do pão saudável que a gente come, hoje as pessoas estão selecionando pão integral, um pão com uma massa mais saudável. Esse pão, inclusive, que é até um pouco semelhante como na época de Jesus, que não era aquele trigo diferente como é usado hoje, era integral. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa científica isso, que fala sobre as batatas de uma certa lanchonete. E à medida que essas batatas elas vão envelhecendo, elas vão virando uma borracha. É terrível isso. E esses alimentos americanos é o melhor exemplo para falar sobre isso. E nessa pesquisa estava falando como os americanos comem muito mal e vivem muito mal. E hoje, grande parte das enfermidades do povo americano é por causa da alimentação. E assim eles não têm longevidade. Comem muito mal, comem muito sanduíche, comem muito pão, muito embutido, muito enlatado. Agora vem a pergunta, o que tem a ver isso com você? Por que eu estou falando isso? Eu não sou nutricionista. Mas eu entendo de uma coisa. O que entra no nosso corpo é aquilo que a gente come. Assim também, o que entra no seu espírito é o alimento espiritual que você recebe. Infelizmente, as religiões, e eu falo religiões, eu não sigo religião. Inclusive eu detesto rótulo religioso. Eu não gosto quando as pessoas querem me rotular como evangélico até. Eu não gosto, eu acho que a pessoa ela tem que servir a Jesus. Muitos me têm como evangélico, eu também me tenho como evangélico, mas eu não gosto de rótulo. E a gente tem que entender isso, porque o próprio Jesus, quando quiseram classificar ele como um saduceu, como um helênio, como um herodiano, como um fariseu, como eles queriam que Jesus falasse que linha de pensamento ele seguia. Ele simplesmente seguia a vontade do Pai. Ele não era religioso. Ele não veio para pregar uma religião. O homem é que quer colocar Deus numa caixa, por isso ele cria religião. Isso é muito sério. E infelizmente as religiões elas passam um alimento tóxico para as pessoas através de uma pregação tóxica, levando as pessoas a viverem uma vida de sofrimento.
Tem religiões que gostam de acusar as pessoas, tem religiões que gostam de julgar, tem religiões que só falam que, olha, você só vai ser feliz quando morrer, porque a salvação só vem depois da morte. Estão completamente contra o que foi ensinado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, que nós começamos a viver o reino em vida. Não é depois da morte só, não. Começa aqui, o reino dos céus começa aqui. Tem muita gente que gosta de falar que o inferno começa na terra. Sim, começa, mas o reino dos céus também começa aqui. E esse alimento que você está ouvindo agora, ele vai te ajudar a compreender que você não pode ficar aceitando muita coisa ruim na sua vida, não. As coisas ruins na sua vida, não. Os alimentos espirituais, eles fazem de você ou uma pessoa fraca ou uma pessoa forte. Você tem que saber o que você vai alimentar. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz, também em Romanos, assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Não adianta uma pessoa pregar a palavra de Deus apenas na letra, igual aquela pessoa que gosta daquelas palavras proféticas, aquelas palavras pequenas promessas, né? Aqueles versículos cortados numa caixinha, onde ela fala assim, o que Deus quer falar comigo hoje? Então ela tira uma sorte. Tem pessoas que nem abrem a Bíblia, só abrem às vezes na igreja. Não estudam. É por isso que eu valorizo muito o estudo da quarta-feira nos santuários, porque quem valoriza o estudo bíblico, valoriza o conhecimento revelado e o alimento espiritual que recebe para poder vencer na vida. Entenda isso. Eu quero que você tenha um crescimento espiritual, uma comida saudável, e esse alimento saudável faz a diferença, e é o que as pessoas estão procurando. Essa é a parte mais importante. Porque a gente tem esse alimento à nossa disposição. O reino dos céus é revelado. E essa revelação é a revelação da palavra de Deus. E eu ainda aprofundo muito mais. Tenha cuidado para você não ficar entrando em conversa inútil. Foi por causa disso que João Batista perdeu a cabeça. Ele entrou num assunto que ele não deveria ter entrado, que era um assunto relacionado ao rei Herodes e a mulher que ele tinha escolhido. Ele não tinha nada que entrar na vida de Herodes. Ele tinha que ensinar, olha, você está fazendo isso errado, você precisa corrigir. Mas ele não tinha nada que sair alardeando que Herodes estava errado, que isso atiçou o cão que achou uma brecha e acabou pegando João Batista. Eu quero que você entenda que o que João Batista devia fazer, que ele mesmo disse, era preparar o caminho para Jesus. Eu sei que isso pode até parecer meio polêmico, mas se você conseguir compreender que a gente ficar entrando em assunto que não nos diz respeito, é perigoso. A gente não pode perder o foco. Nós vivemos numa sociedade pós-modernista, onde estão até colocando na mente das crianças esse pensamento relativista, ou seja, cada um tem a sua verdade, e não é assim. Tem muitas igrejas fracas, cheias de jovens que amam participar de reuniões, louvores e cantar, mas não se tornam verdadeiros discípulos de Jesus. E a única verdade é que Jesus é o caminho e precisamos fazer a nossa parte. Conseguiram fazer uma coisa terrível, um cristianismo sem Cristo, porque vivem com um alimento fraco. Por isso, vá na palavra de Deus. Vá na orientação e na revelação do Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Ele vai falar. Ele vai te dar a direção como Ele me deu. Como Ele vai dar agora, quando a gente pedir a Ele. O conhecimento faz toda a diferença. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço e apresento a vida desta pessoa que precisa da revelação, abrir os olhos para enxergar a verdade e não aqueles que gostam de acusar, julgar e se dizer senhores da verdade. Eu não sou o Senhor, mas o Senhor é. Jesus, revela a teu filho e a tua filha o que precisa fazer, o que precisa ser. Nessa sociedade onde estão muito preocupados em ter do que ser, revela-os, ó Deus. O eu sou
o Eu Sou Todo-Poderoso que muda a nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Hoje ainda tem curso no santuário, às 7 da noite. Muita gente está indo lá para participar. Se você não foi, vá, receba a orientação e a revelação do alimento certo e forte da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Paz e luz para você.